Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Sara, esse é o Reconquista e sejam muito bem-vindos ao canal. Nesse canal nós analisamos filmes, séries e muito mais. E hoje eu estou aqui por um motivo muito especial. Eu vim falar com vocês a respeito do Hobbit. O Hobbit, para quem não sabe, é um clássico da fantasia, escrito por John Ronald Reuel Tolkien e publicado pela primeira vez em 1937. O Hobbit é um livro dos mais bem-sucedidos da história da humanidade. Ainda assim, hoje em dia as pessoas não falam mais tanto dele. E por um motivo bem específico. Porque o discípulo superou o mestre. Não, porque O Senhor dos Anéis, que foi escrito pelo Tolkien alguns anos mais tarde como uma continuação, ele superou o Hobbit de tantas maneiras, que o Hobbit acabou ficando esquecido. Mas não é porque as pessoas veem mais o filho mais novo que o filho mais velho não tem o seu valor. E então hoje eu estou aqui para falar um pouquinho com você sobre a riqueza desse livro maravilhoso, The Hobbit. Eu falei The Hobbit, gente, porque eu estou aqui com a edição em inglês. Mas o livro está disponível em português, você pode encontrá-lo facilmente pela internet. Inclusive, gente, eu vou deixar aqui embaixo na descrição um link e você pode acessar lá e comprar o livro, né? E ao mesmo tempo você ajuda o canal, tá bem? O Hobbit é a história de Bilbo Bolseiro. O Bilbo, ele é um hobbit. O que são hobbits? Hobbits são essas criaturas pequenas, mais ou menos do tamanho de crianças, né? Que gostam de vida confortável, que gostam de viver a rotina, né? De comer bem. E o Bilbo, ele é um dos membros, assim, de uma grande família, de uma das famílias mais respeitáveis desses hobbits. E ele vive a sua vida, assim, bem organizada, ele é muito respeitado, não gosta de nada inesperado, quando de repente Gandalf, um mago, aparece e o coloca numa aventura e ele se vê forçado a fazer as coisas mais absurdas. O Hobbit é bastante conhecida, a história, né? Já foi adaptada inclusive para o cinema pelo Peter Jackson. E assim, muitas pessoas veem o Hobbit como simplesmente uma historinha divertida, gostosa de ler, mas para por aí, certo? Afinal de contas, qual que é a grande importância do Bilbo Bolseiro derrotar a aranha, certo? Qual que é a grande questão? É diferente do Senhor dos Anéis. O Senhor dos Anéis é uma coisa tão maravilhosa, tão grande, que todo mundo que lê fica abismado com aquilo. E você tem tantos dramas, você tem tanta profundidade no Senhor dos Anéis que é impossível você não se impressionar. Enquanto que o Hobbit é uma coisa muito mais humilde. Inclusive, o próprio Tolkien, posteriormente, ele foi achar o Hobbit humilde demais, simples demais, certo? E ele queria reescrever, ele queria modificar, nunca chegou a terminar. Só que seria errado, pessoal, por isso desprezar o Hobbit, porque nós sabemos que o Tolkien ele era um grande perfeccionista. Então eu não acho que seja certo julgar o Hobbit apenas pelo que ele dizia. Até porque o Tolkien, posteriormente, foi dizer que alguns aspectos do Senhor dos Anéis ele mesmo achava simples demais e gostaria de ter feito de outro modo. Para vocês verem como a situação é complicada. Mas eu estou aqui para dizer para vocês que o Hobbit ele tem sim algo de especial. Vários autores, várias pessoas importantes, quando viram o Hobbit lá no comecinho, antes mesmo do Senhor dos Anéis surgir, eles já diziam que essa era uma história muito especial. Por quê? Porque o Hobbit, gente, ele não é uma história apenas uma aventura divertida. Nós começamos a história com o Bilbo confortável, preso no seu dia a dia vazio, vivendo uma vida simplesmente pelo conforto, sem sentido nenhum. A vida dele é vazia. Então chega o Gandalf e o Gandalf o joga numa missão, numa aventura doida, com a qual ele não se identifica a princípio, que ele não entende. Assim como nós muitas vezes somos jogados em situações que nós não esperamos na nossa vida, certo? Ou seja, parece muitas vezes que a vida inteira sai do nosso controle. O Bilbo ele tem exatamente essa impressão. E no início parece que é desastre após desastre, certo? Eles encontram trolls, aí eles têm um período bom, depois eles são pegos nas montanhas por orcs, e eles são continuamente capturados e continuamente coisas ruins acontecem com eles. Mas são essas coisas ruins que acontecem que possibilitam que o Bilbo cresça. Na verdade, o que nós vemos ao longo do Hobbit é o crescimento do Bilbo Bolseiro. Em um determinado ponto da história, o Gandalf, que é justamente essa figura que colocou o Bilbo em tudo isso, que guiou o Bilbo até agora, que salva os anões inúmeras vezes, e o próprio Bilbo também, ele os abandona. Ué, como assim? Você me colocou nisso, como que você me joga nessa situação e você me abandona?
E a princípio parece realmente uma coisa horrível que Gandalf tenha ido embora. E eles se metem em mais confusões e em coisas piores por causa disso. Mas nessas situações a gente começa a ver o Bilbo sendo forçado a ter uma postura de protagonista, certo? Uma postura de herói. Então, porque o Gandalf não está lá, ele deve agir, ele tem que agir. Ele salva seus amigos inúmeras vezes. E ele vai se transformando. Nós vemos a jornada do Bilbo. O Bilbo, ele era assim um adulto no físico, certo? Para um hobbit, claro. Mas ele não era um adulto interiormente. E foi ao longo da aventura do Hobbit, foi ao longo dessa jornada em que ele passou pelos maiores perrengues, assim, pelas coisas mais horríveis que vocês podem imaginar, que ele se torna verdadeiramente um adulto, que ele se torna verdadeiramente um herói. A jornada do Hobbit é de como uma pessoa comum, uma pessoa ordinária, pode se tornar um herói, pode se tornar alguém grandioso. O mais incrível de tudo, o Tolkien faz tudo isso sem que o Bilbo deixe de ser quem ele era. Ou seja, no final da história, nós não temos uma outra pessoa. Não, nós temos o Bilbo ainda, certo? Ele volta para casa. Ele volta para o meio no qual ele estava inserido antes de tudo começar. Mas ele não é mais o mesmo. Ele não é mais a mesma pessoa. Ele mudou, certo? Ele cresceu, se desenvolveu. O Joseph Pearce vai dizer que o Hobbit, ele é a história de um verdadeiro crescimento. Porque nós podemos crescer com o corpo e continuar com a mente de criança, certo? Continuar com uma visão imatura das coisas. O Hobbit, entretanto, é a história de como justamente o Bilbo supera isso. Como ele passa a realmente ser uma pessoa madura. Não que ele deixe de ser uma pessoa simples, nada disso. Mas ele percebe significado, ele percebe as coisas melhor. E ele tem virtude de fato. Ele passa por testes, ele se força a salvar os seus amigos várias e várias vezes. Ele ganha coragem, ele ganha sabedoria. E de uma pessoa que se preocupava apenas em comer e ficar no seu conforto, ele se torna alguém disposto a ir falar com um dragão. É esse tipo de história que engrandece a gente, pessoal. É esse tipo de história que nos motiva. E é por isso que o Hobbit teve um efeito tão instantâneo quando ele foi lançado. Porque as pessoas percebiam que havia algo de especial aqui, certo? Desde o começo daquela famosa frase, "In a hole in the ground, there lived a hobbit." Numa toca no chão, vivia um hobbit. É fantástico o que ele faz. Você é conduzido e você nem percebe. É a leitura mais gostosa que você pode imaginar. Você se identifica com o Bilbo, você se sente como ele. E você vai, aos pouquinhos, crescendo com ele também. Então, o que eu gostaria de passar hoje pra você é o seguinte: não menospreze o Hobbit por ele ser menor que o Senhor dos Anéis. Eu já fiz isso. Por muitos anos eu fiz isso. Apesar do Hobbit ter sido o primeiro livro que eu li quando eu entrei no fandom do Tolkien, depois de ler o Senhor dos Anéis, eu passei a meio que desprezá-lo, certo? Porque, afinal de contas, o Senhor dos Anéis é 1000 vezes melhor. Quando eu fui reler o Hobbit, certo? Quando eu fui relê-lo como professora, pensando em mostrá-lo para alunos, assim, introduzir novos fãs no mundo de Tolkien, foi uma visão totalmente diferente. E eu percebi que, de fato, ali você cresce dentro do Hobbit. Você vê, assim, uma jornada muito bem escrita de crescimento de personagem. E mais do que isso, né, você vê a virtude crescendo no Bilbo. É esse tipo de história que educa o nosso imaginário. É esse tipo de história que nos ajuda a fazer o melhor de nós mesmos. Fica a dica de um dos melhores livros que você pode encontrar. Certo, pessoal? Muito obrigada por assistir. Se você gostou deste vídeo, não deixe de se inscrever no canal. Se você quer ver mais vídeos como este, não deixe de conferir os links que eu vou deixar aqui embaixo na descrição para você. Muito obrigada pela sua atenção e até a próxima. Na Maria.